Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Você já pode comprar o livro Airplanes 2 com imagens fantásticas do bonitão aqui. Um livro de 120 páginas com aviões de todos os modelos, avião executivo, clássico, acrobático, helicóptero. Você vai curtir demais. Basta você entrar no site becarifoto.com.br. Lá você encontra o livro, a gente manda para você em qualquer lugar do Brasil. O nosso convidado de hoje é um convidado muito importante para mim, porque ele é meu amigo e faz tempo que nós estamos marcando para ele vir para o programa. E agora que ele mudou para São Paulo, a gente consegue se falar mais vezes. Bem-vindo, meu amigo Jackson Valério. Ó, que nome, bicho. Obrigado, Beca. Prazer estar aqui com você. Legal estar Sonhos com você. estar aqui com você. Imagina, que nada. Gente, o Jackson Valério é um apaixonado por aviação e advogado, e ele vai contar a história de vida dele, que é muito legal, e algumas propostas que ele tem para a aviação brasileira. Meu amigo, é um prazer tê-lo a bordo. Eu tenho que começar com uma coisa delicada na sua vida que você passou, e eu acho que é importante você dividir com as pessoas aqui do programa Porta de Hangar, que é um fato que te aconteceu, que mudou, eu acho que, a sua vida. Conta para o público do Porta de Hangar o que aconteceu com você. Em 2002, eu era um assessor de juiz de família em Cuiabá, Mato Grosso, e aí me acidentei de moto. Fui acordar 21 dias depois aqui no Sírio-Libanês, né? E depois disso, como não tinha mais como desenvolver minha função no fórum, eu fui estudar para concurso e acabei passando em primeiro lugar para promotor em 2008, lá no Mato Grosso. Entrei em crise existencial, fui parar no psiquiatra, não queria terno e gravata pro resto da vida em Cuiabá e mudei para Curitiba para fazer comércio exterior. E voltei para Cuiabá, então, para operar importação de aeronaves. Montei um site de compra, venda e importação de aeronaves em 2012. Nisso, tive contatos com as aeronaves dos produtores rurais de Mato Grosso, que queriam vender, né, para importar novas, e as multas da ANAC, da ECEA, né? E eu, com aquele primeiro lugar na cabeça, pedi para ver essas infrações e vi a oportunidade de colaborar, né, com essa celeuma das infrações aeronáuticas, e então eu me identifiquei muito com a área, me sinto, por conta do acidente, vim parar numa área onde eu me sinto útil e posso fazer a diferença. Ou seja, surgiu a paixão pela aviação, mas o importante dizer é o seguinte, gente, não é um acidente qualquer não. Conta pra gente rapidamente como é que foi. Sim, quando fala acidente de moto, o cara Você acha caprichou, né? Fala acidente de moto, acho que estava entregando remédio e caiu na rotatória, né? Me disseram que... Você não lembra? Me disseram que eu bati de frente com uma carreta na estrada de Cuiabá para Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Quebrei 12 ossos, 4 fraturas expostas, 2 traumatismos cranianos, arrebentei 3 artérias, tinha 20% de chance de sobreviver. Fiz 21 cirurgias em coma e fui o único sobrevivente da UTI do Sírio-Libanês da minha época, né? Da minha entrada até a alta. Uma benção. Amém. Agora, o mais importante é que a carreta tombou você, né? Dizem. Essa parte, desculpa, mas não tem a parte engraçada é essa. Você tava, que moto você estava? Qual era o modelo? Eu tinha uma Virago 535 cilindradas. E você estava veloz pra caramba? 40 por hora segundo a perícia, a carreta 80 com 15 toneladas de terra. Eu bati de frente, voltei 6 metros para trás, minha moto partiu no meio, meu capacete partiu no meio. E aquele dia que eu queria dar tudo de mim na estrada eu descobri que quando eu acordei que eu só tinha dado a metade, né? E aí você tombou a carreta, né? Sim, a carreta. Tem uma foto no jornal da época, a carreta com as rodas para cima. Eu interditei a pista de 5h30 da manhã até 1h30 da tarde. Bom, o importante de tudo isso, o Jackson, porque você está vivo, né? E está aqui para prestar as suas ideias para o público do Porta de Hangar e para a aviação no modo geral. No Porta de Hangar, tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. AeroStoreAviation.com, soluções em aviação. Alper, alta performance em seguros, o seu mundo mais seguro e sem complicações. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves.
aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos jatos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. A MF Sim desenvolve simuladores de voo para treinamentos profissionais ou hobby. O objetivo é levar a experiência de um voo simulado a níveis extremos, com tecnologia própria e de ponta, com qualidade e custos competitivos, facilitando o pagamento para escolas de aviação e hobbyistas. Temos simuladores de várias aeronaves, como Cessna 152, 172, convencional e G1000, Baron 58 convencional ou G1000, CNK2, Caravan C208 e muito mais. Visite nosso site mfsim.com.br. Mencione o código PHMFSIM e obtenha vantagens que só a parceria do Porta de Hangar pode oferecer. O que você tem para falar? Eu sei que você tem várias ideias legais, mas, por exemplo, você me falou de uma ideia de porte de arma para piloto de táxi aéreo 91. Sim. Conta um pouco disso aí pra gente. O porte de arma para pilotos da 91 é tema do terceiro capítulo, do terceiro livro que eu tive a honra de participar, né, a convite da Comissão de Direito Aeronáutico de Minas. É uma obra inédita que está no seu terceiro volume pela editora de Plácido. É um compêndio de vários assuntos e eu escolhi esse para falar. Na verdade, é uma demanda antiga dos pilotos lá do Mato Grosso, dadas as pistas próximas da fronteira, né? Temos pistas aí a 70 quilômetros da Bolívia, por exemplo, e históricos de roubo de aeronaves, né? King Air, Cessnas, 206, malotes. Então, na questão das armas, tudo esbarra na efetiva necessidade. Então, na aviação, existem algumas hipóteses onde aumentam as chances de você conseguir um porte, né, em razão ou da pista ou da aeronave visada para o tráfico, né, o roubo de aeronave, ou mesmo em razão da própria profissão de risco, seja do operador ou do piloto que voa para esse operador, garimpeiro, negociador de gado, gente que trabalha com dinheiro vivo, malotes, coisas assim. E tem muito esse tipo de coisa, né? Pessoal, gente, vocês não têm ideia, noção. E eu vou falar, não precisa ser na fronteira, não, da Bolívia, do Paraguai, não, nada disso. No interior de São Paulo tem muito assalto, roubo de aeronave, né, Jackson? Sim, eu mudando para cá agora não conheço bem a realidade, mas lá do Mato Grosso nós temos muitos aeródromos que é simplesmente a pista, né? Não há nenhuma casinha ali, nenhum vigia, né? O piloto fica muito vulnerável. Então, o piloto é o cara vulnerável. É ele que vai 4h30 da manhã abrir o hangar ou preparar a aeronave, enfim, né? Nessas horas, quando muito se tem um vigia, o que é um vigia com 38 e 5 munições, 6 munições? E não estamos falando em cidade pequena, estamos falando em cidade, sei lá, como Campinas, Piracicaba, Americana, que são cidades grandes, né? A efetiva necessidade ela deve ser analisada caso a caso, né? Efetiva quer dizer naquele caso concreto realmente, né? Não é porque o bairro foi violento, o bairro é violento ou teve um histórico de roubo de aeronave. Realmente precisa haver uma convergência de motivos que destoam das chances de ser indeferido, né? Você deve realmente provar que ali há uma vulnerabilidade que poderia ser contornada em nome de um interesse até público, né? A aviação é uma coisa de interesse público.
por otimizar agendas, por ajudar na economia, desenvolvimento do país e tal. Não há nenhum registro que eu saiba de aeronaves que foram levadas para o exterior e foram recuperadas, né? Todas que passam a fronteira ficam por lá. Ficam por lá. Agora, por ser aviação, Sim. existe alguma técnica, algum tipo de exercício, o cara tem que provar que sabe atirar? Você tem um avião com tanque de combustível, enfim... É um aeroporto, né, com bastante risco de explosão. Eu não sei se uma arma pode acontecer isso, mas enfim, por ser avião, existe alguma técnica, algum curso que o piloto tem que fazer? Não, por conta da própria miríade de situações, né, que teria que ser exigido então um curso para aquilo. Na verdade, é muito fácil você ter 25 anos, uma profissão, né, lícita, uma residência fixa, até bandido tem, e o que pega mesmo é a efetiva necessidade. Então, há uma correlação aí de quais os interesses jurídicos que estão sendo envolvidos, né? Você tem uma Constituição que garante o direito de propriedade, né? E os meios para você exercer esse direito. Um deles está na defesa do seu próprio patrimônio. Então, os quesitos para porte de armas são objetivos, abstratos, mas objetivos ao mesmo tempo. E a discricionariedade do delegado de polícia, né, a liberdade que ele tem para deferir ou não, não é uma coisa tão subjetiva assim, né? É mais difícil. Um trabalho bem feito de requerimento de porte é difícil de fundamentar em sentido contrário. Por que não mereceria, né? Claro, é importante. Aliás, eu acho uma coisa muito séria cortar o direito de posse de arma para o cidadão comum, né? Eu acho que ele tem que provar que ele sabe utilizar uma arma, que ele precisa dessa arma e que ele o cidadão comum que quer defender o seu bem, ele quer defender a sua família, o seu comércio. Eu acho estranho você não poder ter arma aqui no Brasil. O bandido, ele sabe que se naquele aeródromo tiver um vigia, tá fácil, né? É muito mais difícil, seria muito mais difícil para ele, sabendo que os pilotos têm por costume ter arma, digamos. Mudou a realidade. Agora ele fica com medo então, também, né? Sim, um piloto protege o outro, né? Tá chegando um avião, tá saindo um avião, você tá indo sozinho, você sai... Um comandante e um copiloto juntos com armas, né? Então, independente do que você esteja carregando, a efetiva necessidade não é específica um ou outro elemento, é uma coletânea de certas prerrogativas que justificam ao piloto ter. A gente vai falar aqui de direito regulatório, reformulação das normas da aviação. Você acha que tem como melhorar isso? Beca, quando comecei a ter contato com as infrações aeronáuticas, eu vi que é um assunto complexo, como geralmente são outras áreas no Brasil, mas também é um problema de Estado, que nós, indivíduos, cidadãos, não temos a obrigação de resolver um problema crônico do Estado, né? A gente deve devolver ao Estado como que ele vai resolver esse problema crônico. E estamos num país que é tido como o mais legiferante do mundo, né? Nós produzimos muitas leis, muitas inúteis. Eu cheguei a ler pelo menos uma vez toda a legislação que consta lá no site da ANAC, sabe? Li coisas específicas, cheguei à remuneração dos agentes ou como a ANAC pode sofrer auditoria. Eu precisava ter uma noção genérica desse novo cenário que eu estava me inserindo, né? Saindo completamente de direito de família e sucessões, indo para o direito administrativo. E aí eu vejo que é possível enxugar de 30% a 40% desse volume de informações, que já não é pequeno, né? Eu nem arrisco a comentar muito o direito regulatório, porque é muita sigla, é muito detalhe, é muita aeronave. É extenso, né? Sim, mas o direito ele tem uma base residual, né, naquilo que você olha e você sabe se é justo ou se é injusto. Há uma necessidade de se harmonizar interesses públicos e privados.
Da mesma forma que o Estado precisa regular e controlar e fiscalizar, e isso é bem-vindo porque a fiscalização tira os maus do mercado, do outro lado você tem um operador que sofre com as certificações, homologações, o processo burocrático para obter aquilo que ele quer fazer licitamente, né? Você protocola um checklist de documentos e há prazos legais para que a ANAC responda isso com um sim ou não. E esse operador ele fica lidando com um eterno espere, né? A propósito, o artigo que fala isso na Lei 9784/99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, seja ele qualquer órgão federal, IBAMA, Receita, INSS, ANAC, artigo 49 fala que uma vez protocolado, o Estado, a administração, tem 30 dias, renovável uma vez, por igual período e desde que devidamente fundamentado, para responder àquele processo. Então, não é culpa do operador se a ANAC está com déficit de funcionários, por exemplo, que é uma queixa, né? Nunca houve... Que, aliás, sempre foi, né? Sim, e não abre concurso e fica por isso mesmo. Você paga impostos para ter um serviço eficiente. Então, não é culpa do operador, né? Ficar nesse eterno espere de um órgão público. É realmente um problema complexo, não há uma solução fácil para isso. E no Fórum Nacional do Transporte Aéreo que teve em 2019, eu tive o privilégio de ajudar a fundamentar essas demandas juridicamente falando, porque tudo que existe em direito já foi pensado, né? As situações já foram pensadas. É uma questão de você olhar na prateleira jurídica e pegar qual o artigo que casa com aquela situação e exercer essa cidadania, né? Você não está batendo em ninguém, você está pedindo aquilo que já foi pensado, né? Já foi legislado. Mas eu acho que como é que você pode resolver isso aí entre o poder público? Qual é a maneira que você vê resolver entre o poder público e o poder privado, esse tipo de coisa? As audiências públicas são um bom caminho, porque é um espaço de diálogo. Eu me deparei com algumas situações onde talvez a classe espere assim... aqueles advogados inflamados, né? Criar uma polêmica, e não é assim, né? Tudo que existe de juridicamente relevante, existem princípios que fundamentam isso. É difícil dizer pontualmente, Beccari, sabe, o que resolver. Se você me der um exemplo de um problema de excesso de regulação, eu posso aqui, ao vivo, pensar em alguma solução. Mas o que eu vejo é o outro lado, o excesso de legislação. Por exemplo, teve um congresso de transporte aéreo clandestino e um certo deputado sugeriu a brilhante ideia de criar o artigo 261A do Código Penal. O que é o 261, que já existe? Expor a perigo alguém, né, usando um transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Aí ele queria criar o 261A. Quando essa exposição a perigo é a bordo de uma aeronave que está clandestina para táxi aéreo. Então isso é um desserviço, porque além de criar mais tensão no setor, aquele que está esperando para homologar um táxi aéreo, também a gente teria que começar a personalizar a exposição a perigo usando um fusca, um cavalo, uma bicicleta, né? Já existe o tipo, né, exposição a perigo. Pronto. Então acabou. O que couber ali dentro, né? Esse tipo de produção inútil, sabe? É uma lei que não pega, eu não sei nem o que virou dessa proposta, mas não é aí, não é por aí. Existe, que eu tive acesso a pessoas muito bem intencionadas, né, para a gente fazer alguma coisa na aviação, só que o período é muito curto, 4 anos de legislatura e já muda, é um trabalho de formiguinha, sabe? Eu gostaria muito de contribuir nessa parte de redação, de resumo dessa legislação, até porque foi graças a um projeto de lei que eu criei a pena de advertência para os pilotos, né? Aquele aviso de condição irregular. Foi minha ideia. Ah, é? Sim, antes era só multa, suspensão e cassação.
Então, conversando com os pilotos lá no início da minha advocacia, eu vi que faltava uma advertência para os pilotos nas atividades de menor potencial ofensivo, como tem em qualquer área do direito. Ao invés de multar direto ou caçar o cara. Exato. Então o cara tinha uma carreira linda na aviação, nunca teve uma infração, cometia uma rasura de diário de bordo, multa. Jackson, mas a multa é um valor baixo. Não importa, o direito tem degraus, né? Foi pulado um degrau aí, que é aquela advertência para que o piloto mesmo tenha a chance de corrigir a sua conduta. Então, na época eu tinha um tio deputado federal, fiz uma minuta e mandei para ele, virou o PL 9800 de 2018, que foi aprovado por unanimidade, sem emendas, e virou na época o artigo 289, parágrafo 1º do CBA. Criando essa pena de advertência, que virou depois a Resolução 472, 2018, que é o grande esqueleto aí normativo das infrações aeronáuticas, e com a figura aviso de condição irregular. Essa advertência, por quais motivos? Existe específico? Conceitualmente, qualquer que seja a conduta de um piloto que não atente contra a segurança de voo. Não há sentido em aplicar multa para um piloto ter rasurado o número 6, não era dia 26, era dia 28, fazer uma bolinha aí, fazer o 6 virar 8. O que isso está implicando na segurança do voo, sabe? A segurança tem que implicar com o cara que resolve fazer um túnel com cênica, como eu vi num vídeo, perto do chão, esse tipo de coisa que leva o avião com 10 caras dentro e o avião para 8, esse tipo de coisa que tinha que implicar, né? Então, já há um espírito de rebeldia contra a lei, né? Nesse tipo de comportamento. Agora, aquele erro honesto, sabe? Que você não está tirando vantagem. Passou o errorex ali, boa. Então, agora exemplos são infindáveis. Nós estamos falando de pilotos. E quem faz, por exemplo, manutenção aeronáutica? Tem muita gente séria fazendo manutenção aeronáutica, mas também tem gente fazendo coisa errada nesse país. A multa pelo chamado MACA, né, manutenção clandestina, é a mais alta da Resolução 472, podendo chegar a R$200 mil. Mas o que eu digo ainda não tive nenhum caso de advertência de uma MACA, mas o que eu digo é, se eu saio na rua e cometo um homicídio, ainda assim, se eu tenho residência fixa, profissão lícita, tal, eu tenho o direito de responder em liberdade, porque há uma série de defesas que poderiam ser usadas dentro da verdade mesmo. Uma viatura virou a esquina, me viu sujo de sangue com uma faca na mão e um corpo no chão. Ele sabe se eu era um médico que estava ali socorrendo, né? Será que foi você mesmo que matou o cara? Tá então, certo. Nesse sentido. Mas é engraçado o que você está falando. Eu passei por uma situação dessa. Eu fui buscar um negócio no aeroporto, eu voltei. Isso faz muito tempo, 85, sei lá que foi. Tinha um cara atropelado. Eu parei antes e cobri o cara, que ele tinha morrido. Cobri ele para mais digno, não um pouco. Cobri ele com jornal, coisa e tal. E isso é tarde da noite. Chegou a polícia. E a polícia: foi você que atropelou? Nossa. Não fui eu que atropelei. Não, como é que você prova que não fui eu? Não fui eu. Vai pra delegacia. Eu falei, não fui eu. A minha sorte, não tinha celular, que 2 caras viram o cara que atropelou e evadiu do local. Entendeu? Eu tava só para poder parar o pobre coitado, que era um trabalhador e que tinha sido atropelado. Foi muito triste essa situação. Eu pego esse gancho para exemplificar o que há assim, de mais residual nessa briga entre interesse público, ANAC, TCE, e o regulado, a pessoa física, né, do outro lado dessa equação. Nós temos um CBA de 86 e tem um PL novo, um projeto de lei 258 de 2016, já faz 8 anos que ele está tramitando, que traz uma releitura, né, uma atualização desse Código Brasileiro de Aeronáutica. Qual que é o detalhe? Em 86, 2 anos antes da Constituição de 88. Então esse código ele foi gerado debaixo da vigência da Constituição de 67, que era da época da ditadura. Sim. Onde você era presumivelmente culpado antes de provar a sua inocência. Antes de mais nada. Exatamente. E ficou esse vício de julgamento, né? Que você recebe uma autuação da ANAC, ok, é só uma hipótese. Não, cabe ao acusador o ônus da prova. Claro. Não dá para mandar você estava fazendo taca. Tá, mas é só prova. Isso. Ele joga no peito do cara, como é que você prova a inexistência de um fato? E é isso tudo o direito já pensou. E a nossa defesa enquanto advogado é exatamente essa. Cadê a prova?
Eu não sou... O piloto, eu via, o piloto se desdobrando em argumentos, querendo encher bastante palavras, quanto mais ele falar, para ver se alguma daquelas era aceita pela ANAC para inocentá-lo. Quando basta uma frase, né? Devolve, né? Qual que é a prova dessa acusação? Né? Ou você vai jogar... Porque senão fica fácil, acabou o direito, é só eu acusar. Tá tudo certo. E deixa o outro que se vire, gasta com o advogado. Jackson, e no caso de um piloto num acidente, como é que prova inocência, culpa? Ele pode ser julgado, pode ser preso, pode ser condenado? A conduta é o elemento de fundo de toda a inocência ou absolvição. Nós temos um trabalho do CENIPA que aponta, o objetivo é evitar novos acidentes. E, como eu disse agora há pouco, existe uma presunção de inocência daquele piloto, né? Até que se chegue a um veredito, e ainda que haja um veredito, é divino, né, o direito de recorrer, porque os dois fundamentos do recurso quem julgou pode errar, é um ser humano, e o natural inconformismo do homem com uma só opinião, né? Então, esses dois fundamentos justificam a existência do recurso. Agora, é muito injusto com a aviação que o piloto que está preocupado com empregabilidade, com multas, com engessamento do setor, com pandemia, com empregabilidade, enfim, né? Com contas a pagar, com o achatamento do salário. Jornada de trabalho. Jornada de trabalho. Nos lugares onde a ANAC não fiscaliza, né? Os rincões do nosso país, região norte e tal, as mais isoladas. E aí ele vem e quebra um trem de pouso no pouso e pronto, tem a carteira suspensa. Vira criminoso. Não, ele tem a carteira suspensa, né? Será que esse é motivo para tirar o equilíbrio psicológico dele? Será que ele não é mais resiliente do que uma série de outros motivos? Que ele lida, como todo mundo lida com problemas, e está ali desempenhando o trabalho, às vezes quebrou o trem, sei lá, tinha um buraco na pista, passou um tatu, sei lá, estou falando realidade do Mato Grosso. Mas né? é isso mesmo. Então, é muito precipitado você já aplicar uma pena na prática, né? Suspender a carteira do piloto por uma coisa que ainda será investigada. Jackson, quantos livros você já escreveu? 5. 5 livros? Sim. E quais deles foram de direito aeronáutico? São 3 de direito aeronáutico. O nome é Direito Aeronáutico da editora De Plástico, é um catatal dessa grossura assim. 1, 2 e 3, é isso? É que nem o meu Airplanes 1 e 2. A história, né, o contexto foi, tendo contato com as infrações aeronáuticas, comecei a falar pelo WhatsApp com os pilotos, falei, escuta, é isso mesmo? Jackson, a ANAC diz que nós temos deveres e eles têm direitos. E eu fiquei indignado com isso, porque entre o direito e o dever existe o justo, né? Que é o negociado não é caro. Então, o fiel da balança. Existem leis, todos nós estamos sujeitos, né? Eu, como advogado, tenho leis regulando a minha profissão, a ANAC regula a profissão do piloto, mas há leis regulando a profissão dos agentes públicos, né? E várias leis, porque o Estado está credenciando pessoas com um poder na caneta para se colocar acima dos outros, e tem que ser assim mesmo, né? A intenção é pacificar a sociedade. Daí eu escrevi um artigo, o primeiro capítulo desse primeiro volume de Direito Aeronáutico, que era falando sobre princípios constitucionais, e eu fiz um paralelo com as forças básicas do voo, para a gente não ficar falando juridiquês aqui, assim como eu não entendo avionês. Facilita, né? Então, às vezes conversando com o Fleme, avionês, eu falei, Fleme, eu não estou entendendo nada. Mas, grande Rui Fleme, um abraço para você, meu amigo. Então, mas eu estava falando que, basicamente, na Constituição, lá no artigo 37, para falar um pouco de juridiquês, existem 5 princípios básicos da administração pública, né, de qualquer órgão público. Então, o princípio da legalidade. E eu escrevi transformando uma coisa desconhecida para uma coisa conhecida para o piloto, no sentido de que o princípio da legalidade é a tração da aeronave, tá? O norte, a direção certa para onde ir, isso é princípio da legalidade. A sustentação da aeronave enquanto força básica do voo poderia ser equiparada ao princípio da impessoalidade, ou seja, a administração pública ela não tem rosto e nós administrados também não, né? A ANAC não comete erros, nem privilégios, nem perseguição.
perseguições, um agente público comete perseguições ou privilégios, né? E um piloto pode cometer condutas das mais variáveis. Mas continuando, a sustentação da aeronave tem a ver com o princípio da fundamentação, por exemplo. Não está bem no artigo 37, mas o sentido é, quanto mais nervuras e longarinas na asa de uma aeronave, mais estruturada ela tem. Então, os fundamentos de qualquer conduta que seja imposta juridicamente tem que passar por essas lógicas, né? O porquê daquela existência daquela norma. E, por fim, o princípio da publicidade, por exemplo, poderia ser relacionado com o prefixo da aeronave, né? A aeronave tem que ter um prefixo para ser identificada. E nesse particular, eu escrevi sobre denúncia anônima. Da mesma forma com que um órgão público, Receita ou Polícia Federal, qualquer que seja o ANAC, joga uma hipótese para alguém se defender sem a prova, a denúncia anônima também tem esse fenômeno, né? Às vezes, colegas de hangar, assim, é muito fácil ligar e jogar um problema para o outro sem a publicidade disso. A Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato, porque a gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que acusa. Então, do nada, as pessoas me procuram, olha, eu recebi uma denúncia anônima, né, eu fui denunciado anonimamente. E aí você tem um problemão, 2 problemas, né? Mas a denúncia anônima pode ser uma faca de 2 gumes, né? Não pode, não. Que o cara realmente, de repente, o cara tem uma raiva daquele piloto e faz uma denúncia infundável e, esse cara fez tal coisa e o cara não fez. E tá do seu lado, lamentando com você, e é ele que fez, né? Falsão. A competitividade que existe em qualquer profissão. Então, o cara que recebe uma denúncia, que é denunciado anonimamente, ele tem 2 problemas. Um é provar a inocência, que é difícil, porque às vezes a denúncia anônima não tem fundamento algum, é só para prejudicar. Uhum. E o outro é descobrir quem que foi, né? Porque ele não sabe se é alguém do lado dele. Quer dizer, eu sou a favor do cara escrever realmente, como é feito, escrever e assinar embaixo. Olha, esse cara fez Mas isso. Assim. É assim? O que existe como qualquer procedimento investigativo, você só tem uma janela para... O que aconteceu antes de chegar aquele ofício, aquela notificação, a gente não sabe. Mas no final de um processo, principalmente quando você é inocentado, você tem todo o direito de puxar o fio da meada aí para saber, porque é crime Quem fazer... foi o cara que fez isso? Porque é crime você acusar alguém, né? Claro. De alguma coisa que não foi feita. Passa a ser crime quando você acusa também, né? Sim, essa é a ideia. Agora, a denúncia anônima, ela começa, ela deve ser encaminhada para a ANAC, deve ter uma identificação interna prévia lá, sabe? Protegida por lei de acesso à informação e LGPD e uma série de coisas, para não expor o denunciante, senão perderia o sentido da denúncia anônima. Que é uma ferramenta de direito, né? Você está vendo um tráfico do lado da sua casa, você faz uma ligação e denuncia. Sim, mas é diferente, né? É diferente, mas o direito... Você sabe que aquilo é uma coisa que realmente está ocorrendo um risco da sua família, dos seus amigos que estão indo na sua casa. Agora, por isso que aí fica difícil você se mostrar numa denúncia, porque você pode morrer por causa do traficante, do bandido, coisa e tal. Agora, com aviadores profissionais, isso eu acho estranho. Às vezes é uma discussão, sabe? O cara não estava bem, eu vou ferrar o outro lá, criando uma denúncia anônima. Eu sei de um caso de um cara, piloto, que matou o outro piloto porque ele jogou terra para... Não vou falar qual é o caso para não identificar. Mas porque ele jogou terra no hangar, o cara foi lá e apagou o cara. Pô. Então, piloto, os dois. É um desequilíbrio que não caberia uma pena de advertência, por exemplo, né? Então, o cara tinha que estar em prisão e não poder voar mais, no meu ponto de vista. Sim, são as exceções, pouco, né? Você não acha? Sim, são as exceções. O Cesare Beccaria, um sobrenome parecido, né? Então, ele escreveu lá em 1729 um livro chamado Dos Delitos e das Penas, falando que não é a gravidade da pena que evita o crime, mas a certeza da punição. Claro. Então, se toda denúncia anônima, né, ao final do processo, aqueles
inocentados identificassem quem foi o denunciante e, porventura, estivesse no prazo de mover uma indenizatória, uma ação contra esse denunciante, que nada mais é, não é vingança, é a resposta jurídica. Toda ação tem uma reação e juridicamente também é assim, né? Então, quem sabe a gente não teria menos denúncias anônimas, né? Porque ela abrevia um monte de trabalho que seria o típico de uma investigação. Apuração de provas e documentos e testemunhas e tal. Tudo isso é trocado, às vezes, por uma denúncia anônima. Você escreveu alguns capítulos nos livros e eu queria saber... Primeiro, uma coisa que eu queria falar para você de TACA, sobre TACA, né? Você tem um capítulo num livro desse falando sobre TACA? Sim, o volume... Peraí. Pessoal, TACA, para quem não sabe, é o transporte clandestino, né? O Sim. transporte que a aeronave não é registrada para fazer o tipo de transporte que seja de táxi aéreo. O segundo volume do Direito Aeronáutico, né, desse livro, essa obra de Direito Aeronáutico, eu escrevi sobre transporte aéreo clandestino e soluções na legislação hierarquicamente acima das normas da ANAC. Porque Kelsen já tinha estabelecido uma pirâmide, né, uma hierarquia legal. Então, você tem no topo uma Constituição, no meio dessa pirâmide você tem normas federais, que é as que eu estou me referindo no capítulo, e você tem as regras federais e as normas, que são as resoluções, portarias. Sustenta essa pirâmide. Então, e a base das normas é maior do que a das leis federais. Entendi. O que eu digo do TACA é que, lembra, a gente estava falando do erro honesto, né? Ora, se eu sou um operador, eu quero montar um táxi, normal, legítimo, lícito, eu preciso de uma aeronave que tenha mais equipamentos do que uma aeronave privada, eu preciso de 2 pilotos com mais horas do que uma aeronave privada e providencio, isso tem um custo, uma energia, um tempo necessário, né, para eu providenciar esses documentos e protocolar na ANAC. A lei 978499 fala que 30 dias eu tenho que ter uma resposta. Se não for dar em 30 dias, ok, mais 30 e acabou. Mas você vê operadores querendo abrir um táxi que estão esperando há um ano e meio por uma resposta. É muito tempo. Então, aí, se você, como cidadão, tem certeza de ter cumprido aqueles... Estou falando uma coisa meio polêmica aqui, tá? Mas a lei não é um oráculo. Se há um checklist de documentos que eu preciso entregar na ANAC para obter uma certificação que é a natural consequência de eu ter cumprido aqueles requisitos, né? E esse cara começa a ver a geladeira dele vazia e ele precisa voar, de quem que é a culpa pelo TACA? É desse operador? Claro. Né? É um problema de Estado. Do Estado, porque o Estado é lento. Sim. É muito lento. É tartaruga. Sim. Então, a gente vê essas injustiças e até por falta de conhecimento da lei, né? O advogado de direito aeronáutico, ele tem que trabalhar com certas leis e algumas dessas leis realmente você só vai conhecer estudando para concurso. Porque eu estudei para ser promotor, então eu estudei para ser o cara que acusa. Logo, então você tem que saber muito da lei. Então você sabe como desacusar, né? Os requisitos faltantes para que uma acusação seja recebida como tal. Legal. Jackson, eu queria saber de você aonde as pessoas podem encontrar os seus livros na internet, no seu telefone, como é que é? Fala pra gente. Bom, dos 5 livros, um não foi publicado, né? É um livro mais técnico para concursos, é um vademecum de legislação complementar para concursos. Mas os outros 3 têm o próprio site da editora deplácido.com.br, Direito Aeronáutico. Deplácido.com.br. Vai em direito aeronáutico, é isso? Sim. E minha biografia, Quando a Vida Faz uma Curva, está no Hotmart. Esse eu ganhei de você. Obrigado. Muito legal, vou falar, é bem bacana esse livro. Sim, o importante das obras de direito aeronáutico é que lá, sendo o direito aeronáutico uma matéria multidisciplinar, então nessas obras tem direito do consumidor aeronáutico, tributário aeronáutico, penal aeronáutico, né? Muito legal. Todo esse diálogo com outras áreas do direito. Inclusive, nós temos com muito orgulho conhecimento de que essas obras foram compradas pelo STJ e STF. Olha, que legal. Para fundamentar, para ser consulta dos ministros, que não entendem nada de aviação. Claro, né? Não tem nem obrigação de entender. Eles têm que poder procurar saber, né? Então, esse é o tipo de ação concreta que a gente faz em prol da melhoria dessa relação, né? Indivíduo-Estado, que a gente espera gere frutos, né, no curto prazo,
com essas decisões fundamentadas de ministros, de autoridades que já estão respondendo resolvendo recursos de pessoas que estão inconformadas com decisões mais de cunho administrativo do que jurídico, né? Eu não tiro razão do agente público, que ele tem que fiscalizar mesmo. Muitas vezes ele não entende de direito, né? Ele responde por produtividade, como qualquer outra autoridade, mas é necessário uma visão mais ampla do que é jurídico, sabe? Para que não seja confundido com o que é norma, porque o que é jurídico foi votado num congresso com veto, com sanção, e a norma não, o cara acorda num dia, vou inventar uma regra aqui. Tá bom. Jackson, obrigado pela sua presença. Eu quero que você venha mais vezes. Se eu te convidar, você vem? Qualquer desses assuntos ou outro assunto, a gente está aí. Então tá bom, muito obrigado. Pessoal, fica com o Porto de Hangar. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. E se você gostar dessa conversa, que eu acho que merece um like, daquele grandão mesmo, dá o like pra gente aí, tá bom? Até a próxima. O meu amigo Celso Martins, um grande abraço para você, fica bem e até a próxima. Obrigado, até a próxima.